Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Ora bem, vamos, algo me diz para eu continuar a ler um pouco mais este livro. E nem todos têm a oportunidade de o adquirir, portanto, vamos ler mais um bocadinho, para ver o que interessante ele se torna. Vamos lá ver onde é que está marcado. Atos dos Apóstolos. Vamos continuar. Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos apresentam duas redações, a ocidental e a alexandrina. A ocidental é mais longa 10% do que a alexandrina. Os exegetas de crítica textual concluem que a redação ocidental é trabalhada a partir da alexandrina, embora possa conter dados dignos de crédito a julgar caso a caso. O autor Lucas é o mesmo do terceiro evangelho sinóptico, mas não significa que este Lucas seja necessariamente o Lucas companheiro de Paulo, de que se fala em Gálatas 4,14. Acho que é Gálatas. Saúde-vos, Lucas, o caríssimo médico, bem como Demas. A intenção do autor é apresentar a obra de Jesus através dos seus discípulos, a começar por Pedro e pela Igreja de Jerusalém. Desculpem, eu vou fechar a lição. Você tem que ir o carregador a carregar. E é assim. A intenção do autor é apresentar a obra de Jesus através dos seus discípulos, a começar por Pedro e pela Igreja de Jerusalém. E assim como Jesus foi terminado pelo Espírito, assim acontece com Pedro e demais apóstolos, discípulos e respectivas igrejas. O autor é mais um biógrafo do Espírito Santo, a atuar nos cristãos responsáveis do que de pessoas históricas que pensam com espírito e razão. Não admira que tudo principie de novo, com a efusão do Espírito Santo na festa do Pentecostes. Atos 2, 1 a 42. Para o seu Evangelho, Lucas, como vimos, serve-se da fonte Marcos e da fonte Quel. Nos Atos não reconhecemos nenhuma fonte literária, embora os exegetas falem de fontes literárias hipotéticas. A fonte de Jerusalém, CC 1:10, a fonte Antioquia 11:19, 26, 13, 1, 14, 28, a fonte Diário da Virgem, onde aparece um novo personagem inominado juntamente com Paulo, denunciado pela primeira pessoa do plural dos verbos,
16:10-17. Logo que Paulo teve essa visão, procuramos partir para a Macedónia. 25:15. Não sei o que é isto, mas deve ser Atos. Estes partiram à frente e esperamos em Troade. 21:8, capítulo 21:8-18. Partimos no dia seguinte para Cesareia, 27, 1 a 2 e 16. Quando o nosso embarque para a Itália, quem é este personagem? A tradução exegética costuma falar do autor Lucas, mas se Lucas no Evangelho trata as suas fontes de maneira livre, muito mais acontece nos Atos, o caso hipotético de as admitirmos. Lucas é um artista a encenar tradições orais, ver a encenação catequética dos discípulos de Imaus em LC 24:13-32. Deve ser Lucas 24:13-32. Sobretudo na primeira parte dos Atos, a ascensão deve ser Lucas 1:4-11, o Pentecostes 2:1-13 e o respectivo discurso de Pedro em 2:14-36, a cura do paralítico 3:1-11 e respectivo discurso de Pedro em 3:12-26, o martírio de Estevão devido ao seu discurso antijudaico 6:8-7-60. Em Atos 4:5, o narrador descreve a prisão de Pedro e João. Esta prisão, à luz da história, é mais que natural. Mas o historiador tem o direito de perguntar pela historicidade do julgamento dos apóstolos diante do Sinédrio, com os respectivos discursos de Pedro. Todos os discursos obedecem a um esquema querigmático próprio da doutrina de responsáveis cristãos de Jerusalém. Na perspectiva bíblica de Lucas, interpretar o Antigo Testamento como profecia e o Novo Testamento e de Novo Israel como realização e consumação. Para além de Lucas e dos Atos ser um grande ensinador de fatos e discursos, em conformidade com os historiadores gregos e romanos, encontramos contradições com afirmações das cartas. Nos sinópticos são 3 os evangelhos com semelhanças e diferenças, e agora são 2 as fontes com semelhanças, diferenças e contradições, sobretudo na temática relacionada com a segunda viagem, Atos 16:20, centrada quase exclusivamente na pessoa do herói Paulo. É impressionante repararmos nas encenações de tipo religioso helénico. Basta comparar a cena de Listra, Atos 14:8-18, onde Paulo é visto como a figuração de Zeus, e Barnabé com a de Hermes, à maneira da lenda de Ovídio sobre Baucis, e Filemon, Metamorfose 8:613-731, ou a cena da pregação de Paulo no Areópago de Atenas diante dos filósofos epicuristas e os estoicos,
comparada com os debates na mesma cidade de Luciano de Samosata e o Eunuco, sobre as discrepâncias entre os atos e as cartas a que aludiremos ao longo de todo o nosso estudo, apontamos as seguintes. A primeira tem a ver com o facto do autor dos actos nunca mencionar as cartas. Já observamos que Paulo, depois de ter abandonado a Antioquia, empreendendo uma vida missionária independente, não era bem quisto, nem bem visto, nem, aqui diz bem quisto, nem em Jerusalém, nem em Antioquia, e possivelmente em Roma. Mesmo dentro das suas comunidades havia resistências fortes. Não devemos esquecer que os evangelhos foram escritos muitos anos depois das cartas e que as narrativas evangélicas não têm a ver com as cartas. Nem admira que Paulo nunca refira a pregação de Jesus em parábolas e discursos e nunca acena a vida dramaturgica de Jesus. São dois mundos semióticos muito diferentes. Até os pagãos convertidos por Paulo aceitariam melhor a visão dos judaizantes ao anunciarem o reino de Deus à maneira de Jesus por meio de parábolas e milagres. Ritualismos de acordo com as suas ideias pagãs, ritualísticas e milagres e demónios, e não à maneira da teologia seca de Paulo sobre a questão central da soteriologia, da oposição entre a lei e a fé. Os pagãos religiosos, gente simples e de camadas humildes, estavam habituados ao mundo do fantástico, mágico e politeísta, nos antípodas da pregação de Paulo. Tudo isto deve ter influenciado a posição do autor dos Atos sobre o seu herói Paulo. Põe as cartas de lado porque ainda não eram canon e dividiam as igrejas ao tempo da redação dos Atos, fazendo sobressair o lado do convertido. Com uma vida missionária muito rica em apontamentos fantásticos, a começar pelas narrativas da sua conversão. 9, 1, 18, 22, 4, 21, 26, 9, 18. Um assunto recorrente em todos os exegetas e historiadores é a biografia dos Atos sobre Paulo e a sua relação com Jerusalém no Gálatas 2, 1, 10. Ao contrário dos Atos 15, o assunto é importante porque também coincide com o como e o lugar da visão-revelação. Paulo escreve aos Gálatas com raiva e determinação. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? A vós, a cujos olhos foram expostos Jesus Cristo crucificado. Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, quereis agora pela carne chegar à perfeição? Gálatas 3, 1, 3. O termo carne significa tudo o que a lei judaica obriga a cumprir, a nível de exterioridade corporal, desde a circuncisão aos alimentos puros e impuros. Para Paulo, semelhante economia de salvação está ultrapassada. Salva-nos pela fé em Cristo e não pela observância e mérito da lei judaica. Gálatas 2,16. Sabemos, porém, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. E 4:5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho,
nascido de uma mulher, nascido sob o domínio da lei, para que resgatar os que se encontravam sob o domínio da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E quem é que tinha enfeitiçado os gálatas pagãos e agora cristãos à maneira de Paulo? Tinham sido alguns cristãos judaizantes vindos de Jerusalém, a mandado de Tiago e demais responsáveis, que defendiam a tese de que nenhum pagão podia ser cristão sem passar pela lei judaica, nomeadamente pela circuncisão. É precisamente por tudo isto que Paulo narra algo da sua biografia ligada a Jerusalém para provar as suas teses teológicas. Paulo está no caminho da verdade, não apenas por deduções teológicas a partir da sua fé em Cristo, mas também pelo seu passado biográfico relacionado com a Igreja de Jerusalém. Em Gálatas 1:2, como já aludimos, afirma: o Evangelho por mim anunciado, não o conheci à maneira humana, mas por uma revelação de Jesus Cristo. Reparemos que Paulo não assinala nem o onde, nem o como dessa revelação. Em Gálatas 1:13, escreve: ouvistes falar do meu procedimento outrora no judaísmo, com que excesso perseguia a Igreja de Deus e procurava devastá-la. Também nada diz sobre o lugar geográfico desta perseguição. Em Gálatas 1:15-17, afirma duas coisas. Primeira, a sua vocação vinda diretamente de Deus, Deus que me escolheu desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar o seu Filho em mim e para que o anuncie como o Evangelho entre os gentios. E a segunda, a sua missionação em terras da Arábia, sem, no entanto, consultar criatura humana alguma, e sem subir a Jerusalém para ir ter com os que se tornaram apóstolos antes de mim, Paulo vinca uma e outra vez o aspecto da sua vocação e eleição depender diretamente de Deus e não de qualquer catequese cristã ou de qualquer confirmação por parte de Jerusalém. Em Gálatas 1:18-19, afirma que só passados 3 anos é que subiu a Jerusalém para conhecer a Cefas, com quem ficou apenas 15 dias. Depois continua: não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Porque é que Paulo decidiu, depois de 3 anos passados na Arábia, terras dos Nabateus e a atual Jordânia, ir a Jerusalém para passar apenas 15 dias com Cefas, Pedro? Sem dúvida que para ele era importante conhecer o número dos cristãos, Cefas, para lhe expor o acontecimento. Nada mais sabemos. Os católicos romanos inclinam-se a ver nesta atitude de Paulo uma espécie de visita ad limina, como os bispos católicos que visitam o Papa para lhe apresentarem contas da sua administração. Contudo, não devemos aventar intenções a partir da estrutura hierárquica da Igreja posterior. Em Gálatas 1:21-23 escreve o seguinte: seguidamente fui para as regiões da Síria e da Sicília, mas não era pessoalmente conhecido das igrejas de Cristo que estão na Judeia. Apenas tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguia outrora anuncia agora como o Evangelho a fé
que então devastava. O texto não diz que Paulo foi pregar o Evangelho em terras da Síria e da Sicília, a mandado de Cefas e de Tiago, mas também não diz o contrário. Devemos concluir que se estabeleceu entre Paulo, Cefas e Tiago uma concordância de ideias. Porém, a afirmação de que não era conhecido das igrejas de Cristo que estão na Judeia contradiz as afirmações dos Atos 9:1-12. Saulo, entretanto, respirando sempre ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse homens e mulheres que fossem desta via, os cristãos eram conhecidos como os que seguiam uma via ou um caminho diferente dos judeus fariseus e saduceus. Os trouxe algemados para Jerusalém. O mesmo afirma Ananias nos versos 13-14. O Senhor tenho ouvido muita gente falar desse homem e a contar todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E agora está aqui com plenos poderes dos sumos sacerdotes para prender todos quanto invocam o teu nome. Outro tanto anuncia ao povo, no verso 21, que o ouvia pregar nas sinagogas de Damasco, que Jesus era o Filho de Deus. Não era ele que em Jerusalém perseguia aqueles que invocavam o nome de Jesus? Não tinha ele vindo aqui expressamente para os levar presos aos sumos sacerdotes? É muito estranho que Paulo vá ter com o Sinédrio e peça ao sumo sacerdote cartas para prender os judeus cristãos das sinagogas de Damasco. Juridicamente, o Sinédrio apenas podia prender e castigar os não-judeus da Judeia. Foram dessas fronteiras, não lhe assistia qualquer direito de prender, julgar e castigar os judeus, hereges. Voltemos à carta aos Gálatas 2:1-10. A seguir, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando comigo também Tito, mas subi devido a uma revelação, e pus à apreciação deles, e em privado à dos mais considerados, o Evangelho que prego entre os gentios, não esteja eu a correr ou tenha corrido em vão. Contudo, nem sequer Tito, que estava comigo, sendo grego, foi forçado a circuncidar-se. Ora, por causa de uns intrusos, falsos irmãos, esses que furtivamente se intrometeram a espiar a nossa liberdade, aquela que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzirem à escravidão. A esses nem sequer uma hora cedemos, nem nos sujeitamos, para que a verdade do Evangelho se mantivesse para vós. Mas, quanto àqueles que eram considerados como autoridades, o que eles eram outrora de nada me interessa, já que Deus não faz acepção de pessoas. A mim, com efeito, nada mais me impuseram. Antes, pelo contrário, tendo visto que me tinha sido confiada a evangelização dos circuncisos, como a Pedro, dos circuncisos, dos circuncisos, pois aquele que operou em Pedro para o apóstolo dos circuncisos operou também em mim, em favor dos gentios. E tendo conhecido a graça que me tinha sido dada,
Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, deram-nos a mão direita, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão, para irmos nós aos gentios e eles aos circuncisos. Só nos disseram que nos devíamos lembrar dos pobres, o que procurei fazer com o maior empenho. Esta descrição autobiográfica, concisa e histórica, condiz com Atos 11, 19, 26, sobre a fundação da Igreja de Antioquia e o papel importante desempenhado por Barnabé, ver sobretudo 11, Atos 11, 25, 26, e indiretamente com a primeira viagem apostólica de Paulo e Barnabé, segundo Atos 13, 14. Por causa destas viagens apostólicas por terras de Chipre e Ásia Menor, Antioquia e Psíada, Icônio, Listra, é o que aconteceu a célebre Assembleia de Jerusalém, descrita no capítulo 15 dos Atos, que começa com estas palavras: alguns que tinham descido da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares de harmonia com o uso herdado de Moisés, não podereis ser salvos. Depois de muita confusão e de uma controvérsia bastante viva de Paulo e Barnabé contra eles, foi resolvido que Paulo, Barnabé e mais alguns outros subissem a Jerusalém para consultarem sobre esta questão os apóstolos e os anciãos. Atos 15, 1, 2. Nesta Assembleia, o primeiro a falar é Pedro, que defende as teses de Paulo. No entanto, Pedro defende que foi ele o primeiro a pregar aos pagãos e a batizá-los. Irmãos, sabeis que Deus me escolheu desde os primeiros dias, para que os pagãos ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Porque tentais agora Deus, querendo impor aos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós tivemos força para levantar. Além disso, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos que seremos salvos, exatamente como eles, em Atos 15, 7, 11. A descrição de Pedro condiz com a sua missão por terras de Samaria. 8:14. Lida 9:31, Job 9:36, seguido, e sobretudo com a conversão de Cornélio de Cesareia, centurião da corte itálica, piedoso e temente a Deus. 10:1. Esta conversão de um pagão é ainda por cima militar romano. Embora temente a Deus, foi um escândalo para a Igreja de Jerusalém. Como é que Pedro se arrogou a entrar na casa de um pagão centurião romano, batizando a ele e a toda a sua família? Lucas dedica 2 grandes capítulos ao assunto, 10, 11. Cheios de descrições carregadas de milagres e que em determinada a solução final é sempre o Espírito Santo. 11, 12. O Espírito Santo disse-me. 11, 15. Ora, quando principiei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós ao princípio. 11:17. Se Deus, portanto, lhes concedeu o mesmo dom que a nós, porque terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Pedro defende, como Paulo, o princípio da fé e da graça versus princípio da lei de Moisés.
Depois de Pedro, levanta-se Tiago, que também está de acordo com Paulo e Pedro. Por isso, sou da opinião que não se devem importunar os pagãos convertidos a Deus. 15:19. No entanto, Tiago impõe aos pagãos cristãos um decreto, que se lhes diga apenas para se absterem de tudo quanto foi conspurcado pelos ídolos, da imoralidade, das carnes sufocadas e do sangue. Desde os tempos antigos, Moisés tem em cada cidade os seus pregadores e é lido todos os sábados nas sinagogas. 15, 20, 21. Desta forma, a Assembleia acaba por dar razão a gregos e a troianos, mas Paulo nunca fala deste último decreto. Aliás, baseia-se nas leis do Levítico 17, 18, realmente importante na tradição religiosa e judaica de Israel, também chamado Decreto das Leis noáquicas. Este é provindas do tempo de Noé. A mais natural é que o decreto nada tenha a ver com a Assembleia de Jerusalém, mas se tenha imposto, pouco a pouco, aos paganos cristãos, à medida que as comunidades cristãs oriundas do paganismo iam crescendo em detrimento do decréscimo dos cristãos judeus. A perspectiva teológica judaizante impunha-se sempre mais e mais contra a perspectiva tipicamente paulina, sobretudo depois de Paulo se ter separado de Barnabé e de Pedro. Atos 15, 35, 41. A Assembleia de Jerusalém, segundo os Atos, não apresenta o pedido de Tiago, Cefas e João, considerados as colunas, Gálatas 2:9, feito a Paulo e Barnabé para ajudarem os pobres de Jerusalém. Só nos disseram que nos devíamos lembrar dos pobres, o que procurei fazer com o maior empenho. Realmente, Paulo tomou muito a peito este pedido. Basta ler com atenção os capítulos 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios, que muitos autores julgam ter sido uma carta separada, depois junta à carta final, por ocasião da apresentação do cânon final das cartas. Ver ainda 1 Coríntios 16, 1 e 4, 1 a 4, Romanos 15, 25, 28, Atos 21, 23, 24, 24, 17. Paulo nomeia Tito como presidente e uma comissão para angariar fundos, 2 Coríntios 8, 6. Por isso pedimos a Tito que, tal como eu tinha começado, levasse a bom termo entre vós esta obra de generosidade. E de tal modo Paulo se empenhou nesta tarefa que, contra a opinião de muitos dos seus seguidores, resolveu ele mesmo a levar o dinheiro a Jerusalém, proporcionando assim a sua prisão e mais tarde, já em Roma, o seu martírio. Para Paulo, esta coleta apresenta-se como um ato de reconciliação entre a sua pregação e a Igreja de Jerusalém. Mas para os Atos trata-se apenas de ajudar os pobres como ato de solidariedade cristã. Atos 11, 29, 30. Por aqui se concluiu que Paulo viveu permanentemente em estado de tensão e de dialética entre a sua vocação e eleição, vinda diretamente de Deus, e a sua formação judaica e cristã, com o centro umbilical em Jerusalém.
Fica, pois, claro que os dados de Paulo na carta aos Coríntios 1:2 não coincidem com a dos Atos dos Apóstolos. Uma vez mais, é Paulo que se aproxima mais da história, enquanto que Lucas persegue a sua imaginação conciliatória entre Paulo e Pedro, entre Jerusalém e o novo Israel de Deus, nascido em Jesus Cristo e continuado por obra e graça do Espírito Santo, através de Pedro, Paulo e Tiago, cristãos do judaísmo e do paganismo. Tiago, Cefas e João deram-nos a mão direita em sinal de comunhão, e disseram-nos para não esquecer os pobres, o que procurei fazer. Reparar, o nome de Tiago, irmão de Jesus, aparece antes da pessoa de Pedro. E é assim, ora bem, quanto é que tem? 36. Isto temos que ler. Isto vai ficar comprido. É melhor parar aqui. Desculpa. Melhor parar aqui e continuamos. Isto é, amados, isto é enorme, isto é muita leitura. E é assim, e marco aqui e findamos esta, e agora vamos começar a vocação de Paulo. Na próxima fica a vocação de Paulo. Esta foi Atos dos Apóstolos e depois vai ser a vocação de Paulo no próximo. Ora bem, que Deus vos dê o que eu peço para mim, a todas as minhas amadas amigas e amigos, todas as nações da terra, que o Espírito Santo vos guarde, vos proteja e vos ilumine nos vossos discernimentos, as vossas vidas, as vossas futuras intenções, que vos indique sempre o caminho seguro para casa. Em nome de Cristo, todo o meu ser amor, eu peço ao Pai que vos ilumine a todos, vos proteja e guarde na sua graça divina através do Santo Espírito. E que nunca se esqueçam de o honrar, glorificar, louvar, para que tenha mais poder, mais luz, para que nos possa mais abençoar. Em nome do seu muito amado Filho, nosso Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, em nome de todo o nosso ser amor lhe pedimos. Amém. Prontos, agora até o próximo. Teve que ser assim que ele está a carregar. Tudo bom para vocês. Fiquem bem na graça e na paz de Cristo. Amém.